Olá, gente querida. Quem já tá por aí me esperando? Tudo bem com vocês? Me deem um oi. Tudo bem, gente? Cheguei para mais uma live daquelas, para mais verdades da palavra de Deus, verdades que nos libertam. Tudo bem, Michele, Regma? Vamos chegando, vamos disparando essa live para todo mundo, porque hoje temos um tema espetacular para falar aqui, gente. Um tema maravilhoso, algo que eu tenho certeza, estou certa, você nunca mais vai se esquecer. Tudo bem, Tami? Joel, Elisângela? Tudo bem, gente? Mirra, São Paulo. Gente, boa noite, bom dia ou boa tarde para você que vai assistir depois. Agora é hora de você disparar essa live para um monte de gente. Para um monte de gente amiga, um monte de gente que você quer ver livre dos seus cativeiros na alma, com a mente livre, com a mente cheia de entendimento do Senhor. Tudo bem? Zildinha, Ari, o pessoal tá chegando aí. E hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Hoje nós vamos falar daquilo que com certeza você já ouviu muita gente falando, né? Ou você mesmo já falou. De repente, aí, em algum momento, você falou assim: ah, isso daqui não tem problema nenhum, isso daqui aconteceu no tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Hoje a gente vai destrinchar isso e a gente vai descobrir se é isso mesmo. Selma, é a Selma que tá aí, né? Márcia, Maiele, Ascara, pessoal aí dos cursos, né? Muito bom, gente, muito bom ter vocês aqui. Olha o Eduardo aí, gente. Que legal, que legal. O Brasil chegando aqui, hein? O Brasil chegando aqui. Elaine. Gente, vamos lá então. Antes, porém, enquanto o pessoal tá entrando, eu quero deixar uma boa notícia para vocês. Para você que falou assim: ai, perdi o prazo de fazer a inscrição para a mentoria dos 21 dias. A inscrição foi reaberta, tá bom? Nós ainda temos vagas, então você ainda pode se inscrever. Pois é, direto de Floripa, hein, Du? Que legal, muito bom. Beijo pra Camila aí, viu? Saudade de vocês. Olha só, você ainda pode se inscrever lá no link da bio, tem o link da mentoria. O link da bio tem o link da mentoria de 21 dias para ficar livre. Nós vamos tratar de assuntos pontuais. Eu vou trazer um pouquinho sim do que a gente fala no curso Abrindo Cativeiros, mas eu vou trazer também temas específicos, temas que me foram pedidos aqui durante as lives, né, nas caixinhas lá dos stories. Eu vou tratar também, vamos falar de perdão, vamos falar de muita coisa interessante para você conseguir romper várias amarras em apenas 21 dias, né? Eu tô aqui no poder da aceleração sobrenatural e eu creio que 21 dias, 3 ciclos de 7. 3 é um número muito importante já na Bíblia, e 7 então nem se fala, é um ciclo completo. Nós vamos fazer então 3 ciclos de 7 dias para romper vários cativeiros, várias amarras, tá bom? E também quero falar para vocês que nós teremos 6 dias de aulas gravadas e um dia, na verdade 3, né? A cada 7º dia nós faremos uma interação, uma aula ao vivo com perguntas e respostas, com orações específicas. Vai ser muito poderoso. Eu estou muito confiante nestes dias. Com certeza vai ser um tempo de cura, de libertação, de ativação. Vai ser muito tremendo, gente. Fiquem atentos no post que eu vou colocar aí depois. É um post muito interessante que vai mostrar os 4 passos dessa mentoria. Então aproveite, nós vamos começar no dia 1º de julho.
De 1º a 21 de julho, que são 21 dias corridos, nós vamos fazer e vai ser bênção na sua vida. Não perca a oportunidade. Neste momento é apenas para mulheres, tá bom? Os homens estão aí no chororô, mas por enquanto a gente vai fazer esse grupo somente para mulheres. E uma informação mega importante. Esta é a primeira mentoria de 21 dias que eu tô fazendo. As pessoas que estão entrando agora nessa primeira turma serão as grandes privilegiadas, porque esta será a única turma que nós teremos um atendimento individual, pessoal, disponível dentro da mentoria. Tá bom? Então você que falou, Elaine, não consigo, preciso de ajuda, que vai de repente falar durante o processo dos 21 dias, Elaine, preciso de ajuda, a gente vai agendar para te atender, eu e a Regman vamos te atender pessoalmente, tá bom? Pelo Zoom, online, mas pessoalmente. Vamos conversar e vamos ter um tempo para falarmos das suas questões e te ajudar a vir para fora desses cativeiros, ok? Então essa é a única turma que vai ter isso, gente. Depois as mentorias serão apenas gravadas, ok? Então aproveite, não perca esse super mega bônus de estar com a gente pessoalmente falando de você, ajudando você um tempo exclusivo só para cuidar de você. Vai ser um enorme prazer, vai ser uma bênção, tá bom? Vamos ao tema de hoje? Vamos lá, gente. Ainda dá tempo de você disparar a live aí para os seus amigos e amigas, porque hoje esse tema promete. Hoje, gente, é um tema que vocês nunca mais vão esquecer. Então vamos lá. Com certeza, imagino eu, que você já falou ou já ouviu alguém falando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É verdade ou não é? Quem já ouviu ou quem já disse, coloca aí. Eu já ouvi isso, já ouvi pessoas falando sobre isso. Eu creio. Coloca aí se você acredita nisso. Eu creio que realmente Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Será que é exatamente isso? Essa ideia veio de onde? É uma ideia, é um dito popular ou realmente é um versículo bíblico? Quem acha que é um versículo bíblico, coloca aí. É um versículo bíblico. É um versículo. Não acho. Acho que é um ditado popular. Minha mãe chegou aí agora, minha mãe tá esperta na internet, que é uma coisa. Olha só, gente, todo mundo já ouviu, né? Olha, eu creio, é isso aí. Pois é, a Bíblia diz, realmente é um versículo bíblico. E este versículo está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o livro do Pentecostes, né? Olha só, Atos 17:30, eu vou ler para você, se tiver a sua Bíblia aí, o seu caderninho de anotações, que eu sei que tem uma turma aí que assiste aqui a live anotando tudo, né, gente? Muito legal isso. Olha só, Atos 17:30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, realmente, a Bíblia está dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Bom, por que eu trouxe esse tema aqui? Elaine, o que isso tem a ver com os cativeiros, com Abrindo Cativeiros? Você está fazendo uma série de lives cujo tema é Abrindo Cativeiros. O que isso tem a ver com este tema? Porque a Bíblia é a grande base do Abrindo Cativeiros. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, a verdade que liberta, não há como sair dos cativeiros. E se existe um grande cativeiro, gente? Oi, Maíra, querida! Se existe um grande cativeiro, ele está na nossa mente.
ele está na falta do conhecimento de Deus através da sua palavra, através de Cristo Jesus, através da palavra de Deus, da Bíblia. Então, vocês vão entender comigo que muitas pessoas têm dificuldades para entender a Bíblia. Você mesmo ou já viu alguém... Oi, Luciene! Olha só, você mesmo ou alguém, você já possa ter ouvido dizer que não consegue entender a Bíblia, que quer ler a Bíblia, que tenta ler a Bíblia, mas que eu tenho dificuldade, eu não consigo entender. Por quê? E por que que também nós ouvimos coisas e nós acreditamos naquilo a vida toda e depois quando a gente vai realmente estudar a Bíblia, a gente fala, não era nada disso, eu entendi tudo errado. Porque geralmente as pessoas leem um versículo. Geralmente as pessoas pegam uma palavra que alguém falou, que um pregador trouxe, e elas não vão ver o contexto daquela palavra. E se você quiser entender a Bíblia, se você quiser entender o que Deus está de fato querendo dizer com aquele versículo, você precisa ler o contexto daquele versículo. Então eu sugiro a você, eu vou falar um pouco aqui de Atos 17, mas eu te deixo aqui a sugestão, o convite para você ler. Pegue a sua Bíblia, se você não tem uma ainda. Por que você não tem uma ainda? Esse é o livro mais importante da Terra. É o livro mais vendido em todos os tempos. Agora, então, nesses últimos tempos, explodiu. Você precisa ter a sua Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia e leia Atos 17, o capítulo inteiro. Veja o contexto, veja como que isso foi dito. Como é que foi dito que Deus não levou em conta os tempos da ignorância? Que tempos da ignorância são esses? Vamos entender, vamos acompanhar aqui. Olha só, isso aconteceu, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas. E em Atenas eles eram muito religiosos realmente. Porém, eles não adoravam a Cristo Jesus. Eles tinham, assim, um monte de deuses, vamos dizer assim. Tudo eles consideravam Deus. Eles tinham várias imagens de vários deuses. Então, sei lá, imagine assim que o sol era um deus, a lua era outro deus, enfim, tudo era Deus, né? Mas eles não adoravam exatamente a quem eles tinham que adorar, que era o Senhor Jesus Cristo, que era o Deus Criador dos céus e da terra e dos homens, de todos os homens. Se você olhar lá no versículo 26 e 27, um pouquinho antes do que a gente leu, Paulo diz assim, ó: de um só, ou seja, de um só homem, fez toda a raça humana. De quem? De Adão, né, gente? Ele está falando de Adão. Então, de um só, fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Ou seja, de um homem só, de Adão, Deus fez toda a humanidade, determinando o tempo de vida de cada pessoa e o lugar da sua habitação, ou seja, onde essa vida, essa pessoa vai viver, vai passar a sua vida. Para que ele fez isso? Versículo 27 responde: para que... E quem faz o curso, né, Abrindo Cativeiro, sabe que o para que é a nossa grande chave de todas as aulas. Para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de nenhum de nós. Mas aqueles homens ali de Atenas, eles estavam distantes de Deus. E você vai entender por que eu estou te trazendo isso. Então eles estavam distantes, eles ainda continuavam distantes, ignorantes a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo que já tinha vindo. Então, quando ele fala do tempo da ignorância, ele não está se referindo à minha ignorância ou à sua ignorância em relação ao que estava, em relação
aos nossos pecados que a gente cometeu quando a gente não era crente, vamos dizer assim, quando a gente ainda não ia numa igreja. As pessoas pensam assim, não, quando eu não tinha me convertido ainda, quando eu ainda não tinha aceitado Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, então este era o tempo da minha ignorância. Mas não é isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que houve um tempo, houveram tempos da ignorância, mas agora, vamos ler novamente, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Não é que Deus não está levando em conta a sua ignorância ou a minha ignorância. Deus não levou em conta os tempos da ignorância quando não se conhecia o Senhor Jesus, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. E ele continua no 31 dizendo, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem, agora ele está falando de Jesus, do homem que estabeleceu com este propósito. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então aqui é o entendimento que a gente precisa ter hoje. É exatamente aqui que você vai compreender que quando a Bíblia está falando dos tempos da ignorância, não está dizendo de quando você não se converteu, de quando você ainda não tinha recebido a Cristo como seu Senhor. Está falando de outros tempos, está falando de uma era quando Jesus ainda não tinha sido manifestado entre os homens, quando Deus ainda não tinha sido manifesto entre os homens através de Cristo Jesus. Este era o tempo da ignorância. Quando Jesus vem em carne, morre pelos nossos pecados numa cruz e ressuscita ao terceiro dia, quando ele ressuscita, aí se revela o Senhor, aí se revela que ele é Deus, e isto ficou exposto a todos os homens. Tudo bem, gente? Vocês estão me entendendo? Quando Jesus Cristo é ressuscitado dentre os mortos, isto foi revelado diante de todos os homens. Todos nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. E ele foi o único que morreu e ressuscitou. Muitos são chamados de deuses, mas ninguém morreu e a si mesmo ressuscitou. Isso é muito tremendo, gente. Então, quando isto acontece, o tempo da ignorância acaba. O tempo da ignorância acabou quando Cristo morre e ressuscita. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, quando Jesus ressuscitou, ficou claro a todos os homens que ele é Deus e que somente ele deve ser adorado pelos homens. Aqueles homens em Atenas tinham muitos altares, mas não tinha o altar, o que eles realmente deveriam ter, que era ao Senhor Jesus Cristo. Paulo chama de o Deus desconhecido, porque eles não conheciam, eles não sabiam o nome desse Deus. Então, este conhecimento, o conhecimento da morte e da ressurreição de Cristo, acabou com a ignorância dos homens acerca do conhecimento de Deus. Agora, todos os homens sabem quem é Deus. Ok, gente? Então, de fato, não quer dizer o que a gente pensou a vida toda, né? Que, não, Deus, eu não preciso nem me preocupar com os pecados do meu passado, porque Deus não leva em conta. Você nasceu na época do agora. Você não nasceu na época dos tempos da ignorância. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, que agora é esse? É o DC, o depois de Cristo.
O antes de Cristo era o tempo da ignorância. O depois de Cristo é o agora. É a era que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, do favor de Deus, da presença de Deus, de reconhecer, de ter Deus em sua vida. Todos pecaram e foram destituídos da comunhão, da glória de Deus. Agora eu te pergunto, se Deus não levasse em conta o tempo da nossa ignorância, como a gente pensava que era, então como que nós seríamos destituídos da glória de Deus? Não seria justo, né? Não seria justo. Se a nossa ignorância acerca de Jesus não fosse levada em consideração, então ninguém teria sido separado de Deus por causa do seu pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. É o pecado que fez separação. Isaías 59 diz, né, que os ouvidos de Deus não estão surdos para não poder nos ouvir, as suas mãos não estão recolhidas, os seus braços não estão encolhidos para que não nos possa salvar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o fato de você desconhecer a lei não te isenta do prejuízo que infringir a lei vai te trazer. O fato de você não conhecer a palavra de Deus, o que está escrito aqui, não te isenta de sofrer as consequências caso você esteja infringindo o que está escrito aqui. Por quê? Porque você não está mais no tempo da ignorância. Você pode conhecer. Ainda que você diga, não, mas eu não vou para a igreja. Tá, mas você tem acesso, você pode conhecer. Você tem o livre-arbítrio para conhecer. As pessoas pensam que livre-arbítrio é só para fazer coisa errada. Não, nós temos o livre acesso, a livre vontade de escolher. Nós temos escolhas e nós podemos escolher conhecer a lei. Deixa eu exemplificar para você com um exemplo muito, muito simples. O fato de você não saber que é errado, que a lei não permite, que é proibido passar o farol vermelho, não te isenta de ser multado. Se um guarda for te multar e você disser, mas eu não sabia que era lei, ele vai falar, problema seu que você não conhece a lei. A lei diz que é proibido e tá aqui a sua multa. E você vai ter que pagar, conhecendo ou não conhecendo. Tá dando para entender, gente, o que eu tô querendo dizer aqui? Se você não conhecer, você vai estar na ignorância dentro de um tempo em que a ignorância não existe mais. Se você não tiver conhecimento da verdade, você não será tomado por ignorante, porque você viveu num tempo em que você tinha acesso livre a ter conhecimento. Então, quem tem acesso livre ao conhecimento e permanece na ignorância, pode ser multado por isso. Tá dando para entender, gente? Então, olha só, nós não vamos ser considerados inocentes, vamos dizer assim, a gente não vai ser isento das consequências da lei por não conhecer a lei. Ah, mas a gente está na época da graça. Mas se você não conhece a graça, se a graça está revelada aqui na palavra de Deus e você não sabe o que está escrito, então você está exposto à lei e não à graça. Ok, gente? Ainda que Deus não levasse em conta o seu conhecimento dele, isso daqui, preste muita atenção no que eu vou dizer. Isso daqui é terrível.
ainda que Deus não levasse em conta o seu conhecimento dele, ou o seu desconhecimento dele, a sua falta de conhecimento a respeito dele, os espíritos malignos, eles trabalham em cima disso, eles levam em conta. Deus poderia não levar em conta, mas Satanás e seus demônios levam, e eles trabalham pesado em cima disso. Porque se você está ignorante, eu te digo que os demônios não estão ignorantes. Eu te digo que se você não conhece a palavra, os demônios conhecem e usam contra você e contra mim. Por isso eu preciso conhecer para eu saber me defender, para eu saber me guardar na graça. Porque eu não estou mais em um tempo em que Jesus não foi revelado ainda. Jesus Cristo já foi revelado a todos os homens. Não há mais ninguém vivendo no tempo da ignorância. É isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. Não existe mais ninguém vivendo no tempo da ignorância, gente. Os tempos da ignorância já passaram. Eles estavam lá antes de Cristo, quando Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Acabou o tempo da ignorância. Isso está sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Não diz respeito a você, não diz respeito a mim tão somente. Não quer dizer que eu era ignorante quando eu não... Ignorante, vocês estão entendendo, né? Eu estou falando isso no bom sentido. Ignorante significa não conhecer. Eu não tinha conhecimento de... Isto é ser ignorante. Mas você não pode não ter conhecimento. É a mesma coisa que hoje você não ter conhecimento do Covid-19. Quem que não tem conhecimento do Covid-19 hoje? Por quê? Porque nós temos acesso ao conhecimento. Então, se você não tem acesso, você quer, por vontade própria, permanecer na ignorância, na falta de conhecimento, então, será que você vai dar conta disso? É disso que eu tô falando. Não, Deus não leva em conta. Será? Você tem Bíblia aqui no Instagram, você tem Bíblia no YouTube, você tem Bíblia na livraria, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia... Gente, Bíblia de todo jeito. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pregador, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente. Não tem conhecimento da graça quem não quer. Vive debaixo da lei e sofre as consequências da lei quem não quer adquirir o conhecimento da graça. Existe uma consequência para os nossos pecados. Ainda que tenhamos infringido a lei sem conhecê-la. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A grande questão aqui é: por que não conhecemos toda a lei, toda a verdade e toda a graça, se ela está disponível para nós? Os demônios a conhecem e trabalham em cima disso, e por isso tantos estão em cativeiros espirituais, emocionais e físicos. Porque os demônios estão trabalhando, porque eles conhecem todas as raízes das iniquidades, e nós não conhecemos. Nós ficamos assim despercebidos das verdades que levam a nossa vida aos cativeiros. Mas se nós conhecêssemos a palavra, nós saberíamos como evitar esses cativeiros, nós saberíamos como sair desses cativeiros. Então, já que os demônios sabem o caminho do cativeiro, o que eles fazem? Trabalham para te levar para lá. E você, se você não conhece como se defender disso, você vai e entra nos cativeiros sem sequer perceber. Então entenda isso. Ainda que Deus não levasse em conta o tempo da sua ignorância, do conhecimento dele, mas os demônios levam isso
em alta conta. Você é uma presa fácil se você não sabe como se defender. Porque eles conhecem a palavra e você não. Pega um pouquinho de água para mim, Ré, por favor. Olha só. Você sabe... Eu esqueci de pegar água aqui, gente. Eu preciso tomar água, né? Olha só. Como foi que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto? Foi com a palavra. Exatamente, com a palavra. Agora, como que você vai vencer as tentações e as tentativas dos espíritos malignos de te encarcerarem num cativeiro se você não conhecer a palavra? Resumindo, eu tô falando para você hoje, leia a Bíblia. Simples assim. Conheça a graça, conheça a lei, mas conheça também a graça, porque o tempo da ignorância, gente, já foi. Não vai existir esse negócio de que, mas sabe o que é, Senhor, no dia de dar conta lá? Não, mas isso daí... Não, o Senhor tá me perguntando disso? Isso daí foi no tempo da ignorância. Eu não tinha me convertido ainda, não tinha aceitado Jesus ainda, imagina. E Deus vai falar, que tempo da ignorância? Você viveu lá no tempo de Moisés, Abraão, Jacó? Obrigada. Se você não viveu de Gênesis a Malaquias, então, se você viveu de Mateus para cá, então você não tem a desculpa do tempo da ignorância. Sinto te dizer, mas essa é a nossa realidade. Graças a Deus que nós não estamos no tempo da ignorância. Graças a Deus por isso. Nós estamos no tempo do conhecimento de Deus, do conhecimento do Filho de Deus. Nós vivemos na era em que Jesus Cristo já veio, o nosso nome apareceu na terra depois de Cristo. Então nós não estamos mais no tempo da ignorância, aleluia! Agora olha só, gente. Os demônios, quando eles agem, como eu estava falando aqui, quando os demônios procuram uma brecha, procuram agir contra a nossa vida, eles agem como? Espante-se você, com base bíblica. Eles agem com base bíblica, porque eles conhecem a lei de ponta a ponta. Eles sabem o que você pode fazer e a consequência que aquilo pode ter. Então ele vai te levar, eles vão procurar te levar àquilo. Agora, pense comigo o quanto é terrível. É terrível pensar que demônios agem com base bíblica e nós não. Uns instantes de silêncio aqui para pensar nisso. Imagine demônios agindo com base bíblica para argumentar a respeito da sua vida diante de Deus. Imagine, a Bíblia diz que existe essa argumentação, né? Outro dia a gente pode falar disso, lá em Apocalipse diz isso, que Satanás vai de dia e de noite acusar os filhos de Deus para o próprio Deus. Absurdo, né? Mas eu creio que ele ainda faça isso, porque isso tem um dia para acabar, mas ainda eu creio que isso ainda acontece. Então imagine você, ele pegar a lei e ele falar, olha, tá escrito isso, isso, isso aqui na lei, o teu filho ou tua filha não está cumprindo isso daqui. Eu tenho um direito legal de agir na vida deles. E Deus vai fazer o quê, gente? Se o Senhor é justo, ele respeita a lei. Agora, se nós não conhecemos a palavra, as leis e a graça, o poder da graça de Deus, não da hipergraça, né? Como alguém falou aí, acho que foi aquele, né? Isso é outra história. Eu estou falando da graça genuína, eu estou falando da graça salvadora, da graça que cura, que liberta, que nos salva, que nos dá salvação, que escreve o nosso nome no livro da vida, mas que exige de nós um posicionamento. A hipergraça não exige posicionamento de ninguém.
Mas a graça exige de nós um posicionamento de santidade, de respeito às leis, de respeito à própria graça. Porque a graça é de graça para nós. Para Jesus ela não foi de graça. Para Jesus ela custou até a última gota de sangue. Ele estava vivo. Até a última gota de sangue. Como você acha que isso não teve um preço muito, muito, muito alto? A própria Bíblia diz que por um alto preço nós somos comprados. Essa é a graça que Jesus nos ofereceu. Para nós é de graça, mas para ele custou muita dor. Agora, nós não conhecemos essa graça. E o diabo está argumentando diante de Deus a nosso respeito com base na Bíblia. E nós não andamos com base bíblica, nós andamos como dá na nossa cabeça. A gente vai atrás de qualquer vento de doutrina, porque aquele pastor falou aquilo, aquele outro ali pensa diferente. Não, eu acho que é aquele que está certo. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Quando você acha demais, está faltando Bíblia. Quando nós achamos demais, quando a gente não sabe quem está falando a verdade, nós estamos no tempo de muita confusão. Nós estamos num tempo de falsos profetas, já falei isso aqui outro dia, de falsos profetas, de falsos mestres que estão ensinando coisas erradas, que estão deturpando a sã doutrina da palavra de Deus, colocando ou tirando coisas, distorcendo coisas, ou simplesmente existe um entendimento raso. O entendimento raso, gente, é a gente acreditar que o tempo da ignorância é antes da gente se converter. Não, o tempo da ignorância é quando Jesus Cristo ainda não tinha sido revelado aos homens, à humanidade. Paulo está dizendo aqui, importa que todos eles busquem a Deus. Cadê? Versículo 27. Para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós. E nós nos sentimos sós tantas vezes. Ai, estou me sentindo sozinha. Por quê? Porque parece que Deus está tão distante. Por que ele não foi revelado para você ainda? Você está no tempo da ignorância? Você está vivendo lá no Antigo Testamento ainda? Jesus não veio, não ressuscitou ainda? Os tempos da ignorância, para a gente caminhar aqui para o final. Conforme os versículos que nós citamos aqui, está se referindo ao período de tempo antes de Cristo. Depois de Cristo, Deus não terá ninguém por inocente, no sentido da falta de conhecimento dele, porque ele já foi revelado entre os homens através de Cristo Jesus. Jesus veio, o Espírito Santo veio para nos convencer disso, destas verdades, para nos ajudar a compreender estas verdades. Então, não endureça o seu coração em relação a essas verdades. O tempo da ignorância já foi. Nós estamos no tempo do conhecimento de Deus. Que maravilhoso! Nós temos acesso à liberdade, à salvação, à cura das enfermidades, a cura interior, a cura da alma, das feridas da alma. O tempo da ignorância que era lá antes de Cristo. O tempo depois de Cristo é o agora. É o agora que o apóstolo Paulo fala. Agora o Senhor quer que todos se arrependam. Então não há mais tempo de ser ignorante do conhecimento de Deus. Não há mais tempo de ser ignorante do conhecimento de Deus. Que chazinho quentinho, muito bom. A ignorância é o grande cativeiro deste século que nós estamos vivendo. A mente entenebrecida,
a mente obscura, cheia de trevas, cheia de um pensamento duro, que o Senhor quer trazer esclarecimento, o Senhor quer trazer entendimento, e as pessoas mantêm a mente dura, entenebrecida, alienada. A alienação é uma grande, poderosa arma usada por Satanás e pelos seus demônios. Quando você recebe uma informação e você não vai em busca da verdade acerca daquela informação, seja do que for, gente, seja na igreja, seja na política, seja no que for, quando você simplesmente recebe uma informação e não busca saber a verdade, você está alienado ao que um pensa, ao que o outro diz, ao que o outro prega. Você precisa buscar a mente de Cristo. Você precisa buscar as revelações do Espírito Santo para este tempo. Simplesmente porque nós não seremos contados como as pessoas que viveram no tempo da ignorância. Nós não estamos no tempo da ignorância. Você nunca, se você está me ouvindo aqui, você nunca esteve no tempo da ignorância. Nós não vivemos este tempo. Este tempo foi lá no Antigo Testamento. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo do conhecimento e do conhecimento de Deus. Ó profundidade, tanto das riquezas como da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Alguém que possa aconselhá-lo, alguém maior do que ele? Qual altar pode ser estabelecido mais alto do que o trono dele? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o que está escrito lá em Romanos 11, 33 a 36. Esse verso, esses versículos, aliás, da palavra de Deus aqui em Romanos 11 sempre me apaixonaram muito, gente. Tem até um hino que canta esse texto, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Por quê? Porque não há nada mais valioso, não há nada mais precioso, não há nada que tenha maior valor na terra do que o conhecimento de Deus. E glórias mesmo sejam dadas a Ele eternamente, porque nós temos acesso a este conhecimento através de Cristo Jesus, porque Cristo é a revelação do Pai, é a revelação de Deus. O Senhor se revelou em Cristo Jesus para nós. Ele fez isso, Ele veio até nós. E a sua glória foi revelada através do seu Filho Jesus. Então nós somos muito, muito, muito privilegiados. A gente admira tanto, né, aquelas pessoas que viveram no Velho Testamento, Moisés, a juíza Débora, enfim, homens e mulheres que tiveram experiências incríveis com o Senhor, com os anjos do Senhor, que ouviram audível a voz de Deus. Mas eu vou falar para vocês tudo que eles queriam, com toda certeza. Isaías, então, que falou tanto de Jesus, pensa como Isaías gostaria de ter visto, de ter vivido no tempo do conhecimento de Deus através do seu Filho, que revelou Deus para nós com a sua própria carne. Ele veio pessoalmente em carnes e revelou o Espírito de Deus para nós entre os homens. Deixou o próprio Espírito Santo, porque eles falavam com Deus, mas o Espírito ainda não tinha sido derramado. Embora muitos deles tivessem tido experiências incríveis
com o Espírito de Deus, mas ser templo, ter um altar dentro de si mesmo para o Senhor, o Deus verdadeiro, o único digno de ser adorado por toda a humanidade. Ah, gente, isso é privilégio demais. Então eu te digo, se você estiver vivendo não tão perto, se você estiver assim um tanto quanto ainda afastado deste conhecimento, aproxime-se hoje. Nós estamos num tempo de conhecer o Senhor e buscar e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque tudo isso vai passar e a eternidade virá. E aí sim, tudo que nós conhecemos hoje, por mais que nós conheçamos, ainda será em parte, mas chegará o tempo, e breve, muito breve está, de nós o conhecermos na sua plenitude e o adorarmos face a face. Uau, aleluia, como eu anseio por isso. Eu espero que você também. Amém? Peça perdão hoje para o Senhor se você pensou e de alguma forma meio que se valia disso, né? A gente infelizmente ainda tem a cultura do jeitinho brasileiro, algo que a gente está lutando para quebrar, porque essa cultura não deve estar sobre nós. Porque quando nós chegarmos neste lugar de encontrar com o Senhor, a gente não vai poder dar nenhum jeitinho. A gente não vai poder falar, sabe o que é que eu estava no tempo da ignorância? Não, não estava. Nós não estamos no tempo da ignorância, nós estamos no tempo da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então busque a sabedoria, busque a revelação, diga assim, diga como eu falo, como eu oro, como eu aprendi na palavra de Deus. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá deliberadamente. Se você pedir sabedoria, o Senhor vai te dar. Eu pedi muito e continuo pedindo. Por isso, às vezes e tantas vezes eu tenho um entendimento que eu falo, uau, que coisa tremenda. E esse entendimento aqui do tempo da ignorância é algo que o Senhor já tinha me falado há um certo tempo e que me chamou muito a atenção, me trouxe um temor muito grande, porque as pessoas se valem de algo que não existe. As pessoas acham que estão levando alguma vantagem para justificar os seus erros e a sua conduta por causa do tempo da ignorância, mas esse tempo da ignorância não existe mais. Ele acabou quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, revelando assim o Senhor para nós, para toda a humanidade. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, como o nosso Senhor é tremendo, como Ele é maravilhoso. E é um prazer estar aqui com vocês falando a respeito disso. É um privilégio ter um canal onde tantas pessoas podem ouvir a palavra de Deus assim. Eu sou muito privilegiada por receber da parte do Senhor a revelação, o entendimento da sua palavra, ainda que não sejam tantas coisas, mas o que tem já serve para abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você entenda que existe uma responsabilidade que é só sua, somente sua. Eu posso aqui te trazer uma sugestão, eu posso aqui te trazer uma orientação, mas aquilo que você deve fazer, somente você pode fazer. Eu não posso fazer por você, eu só posso fazer por mim. Então, existe uma autorresponsabilidade que nós precisamos assumir na nossa vida. Eu posso ler a Bíblia, eu posso ouvir a Bíblia, eu posso aprender da Bíblia, e você também pode. Tenha autorresponsabilidade em relação ao conhecimento de Deus, porque você não vive no tempo da ignorância.
que o Senhor te ensine, que o espírito de sabedoria venha sobre você em nome de Jesus. Que o Espírito Santo desça sobre vocês, abrindo o entendimento de vocês. Que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um de vocês e que vocês leiam e tenham revelações da verdade que salva, que cura, que liberta, em nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do Pai, e até que nós nos encontremos finalmente com Ele. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui toda quinta, viu, gente? Tem sido muito especial para mim. Quinta-feira que vem a gente vai falar ainda dos cativeiros. Vamos ver qual. Vamos perguntar para o Senhor qual que Ele vai querer. Ou você também pode me mandar um direct e falar: Elaine, fala sobre isso, fala sobre aquilo, tá bom? Me fala o que você gostaria que eu trouxesse aqui nas lives para trazer esclarecimento e conhecimento até, né, de como sair de alguns cativeiros específicos. Então você também pode, você tem a liberdade de me perguntar isso, de me falar, de me sugerir, para a gente poder trazer aqui. Tá bom, gente? Um beijo grande, Deus abençoe vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.